Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que Jesus possa ser a nossa inspiração na noite de hoje. A Primeira Guerra Mundial deveria ter sido a última das guerras. E apesar disso, depois dela, ainda nós tivemos por volta de 150 guerras. Isso só vem a provar, o quanto o homem ainda é perigoso, agressivo, ainda se compraz nos instintos. E não tão expressiva como a Primeira Guerra, mas tão terrível quanto, por volta de 1915 nós tivemos o primeiro genocídio do século XX. A Turquia invadiu a Armênia e matou 1.500.000 habitantes, a menos, pelo simples fato deles pertencerem a outra etnia. E isso nós vemos até hoje, essa intolerância, basta a gente ver o que o Estado Islâmico faz, os atos horrorosos, selvagens, o que os nossos irmãos na África também, muitas vezes, acabam até enterrando pessoas vivas por não participarem da mesma religião. Então é a intolerância que ainda existe. E em 1900, essa começou mais ou menos em 1915, como eu falei, e foi até hoje eu estava vindo para cá, eu estava até escutando isso, eu falei, olha, como o Papa, eu tenho uma sintonia muito grande com o Papa Francisco, eu gosto muito dele, e falou que ele está indo rezar lá no memorial da Armênia, até está tendo até briga, porque a Turquia não considera como um genocídio, mas ele está indo rezar pelas vítimas que foram cristãos, foram muçulmanos e foram outras etnias também, mas muita gente morreu nessa situação. E a agressividade, o que significa essa agressividade? É que o homem ainda é mais animal, é mais instinto, do que espiritual. Conforme a gente vai saindo dessa animalidade, a gente vai ficando um pouquinho melhor, E nós vamos nos ater a um acontecimento numa aldeia no interior da Armênia, onde numa manhã uma família, um casal de meia idade, com 3 filhas, uma de 15, outra de 14 e outra de 12 anos, faziam a sua refeição matinal, até que a casa foi invadida por um coronel turco com ar muito perverso, de baixa estatura, acompanhado com alguns comandados dele. E sem nenhuma cerimônia, ele sacou o revólver, matou o pai, em seguida a mãe, pegou as 2 moças menores e entregou aos seus comandados. Essas meninas foram violentadas e assassinadas no meio de gritos desesperados, e essas pessoas não tiveram nenhum tipo de compaixão. E a mais velha, depois de ser agredida, foi escolhida pelo comandante a fazer parte do seu bordel particular nos arredores da aldeia. Chegando lá, ela não encontrou outras moças armênias que tinham o mesmo destino dela, e ela escreveu mais tarde que a morte das irmãs havia sido uma bênção, porque esse comandante não assassinou, mas tinha assassinado a sua alma, os seus ideais, a sua alegria de viver. Ela ficou mais ou menos 1 ano e meio em cativeiro, sofrendo todo tipo de humilhação, de perversidade, desse psicopata, até que ela conseguiu, enfim, fugir. Já numa situação bastante precária de saúde, era um saco de ossos e de pele. Em 1917, ou seja, 2 anos depois, foi assinada a paz. E 10 anos depois, aproximadamente, em 1927, em Istambul, capital da Turquia, uma enfermeira ficou muito conhecida pelos seus atos de abnegação, pelo seu trabalho,
pela sua coragem, pela sua dedicação ao próximo. E ela trabalhava num hospital muito bem conceituado na região, né? E certo dia chegou um grupo trazendo um alto funcionário, né? Um alto militar, numa situação bastante grave, uma doença de pele não diagnosticada até aquele momento, e os pedaços de carne praticamente se necrosavam e caíam ao toque humano. Aquela pessoa tinha um odor cadavérico já, estava assim, como se estivesse apodrecendo vivo. Os médicos, os enfermeiros falaram que não teria mais jeito, não tinha mais o que fazer, não sabiam o que ele tinha, mas a situação toda dele, em geral, estava muito delicada, e que no máximo em 3 horas ele desencarnaria. O diretor do hospital colocou numa sala separada, porque ninguém aguentava ficar nem perto desse irmão, de tanto que o cheiro era insuportável. E ele lembrou-se da enfermeira, que era uma enfermeira tão abnegada, né, muito discreta, muito silenciosa, que era uma bênção ter aquela pessoa no seu leito, né, as pessoas gostavam muito dela. E por conta até do medo de deixar o homem lá encostado, né, ele chamou, explicou a situação, e perguntou se ela poderia ficar fazendo companhia àquele irmão que em breve iria desencarnar. E ela prontamente aceitou. Ainda falou que ela tinha realmente escolhido aquela profissão da enfermagem para cuidar do próximo. E assim ela se internou naquele quarto de hospital junto com esse irmão, removia as partes necrosadas da sua pele, do seu corpo, fazia massagem em algumas outras regiões, estimulando o sangramento para estimular a cicatrização, alimentavam, higienizavam, e ele não morreu naquele dia, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte, e após 6 meses e várias cirurgias, ele recebeu alta. Ele foi até o diretor do hospital agradecer. E o diretor falou: olha, se o senhor tiver que agradecer a alguém, é a enfermeira que se dedicou aos seus cuidados. E assim ele foi procurá-la, e ela com a cabeça baixa, ele veio: olha, estendeu a mão, queria agradecê-la, eu vou recomendá-la para o governo turco para que a senhora receba uma promoção. E ela com a cabeça baixa: não tem necessidade nenhuma, eu só fiz a minha obrigação. E ele tentando puxar a conversa com ela, e ela muito, né, na dela, e ele então pergunta para ela: nossa, você fala muito bem a nossa língua, mas o seu acento é de estrangeira, você não é turca, né? Ela falou: não. De que etnia você é? Eu sou armênia. Nossa, que estranho, né? Olha que coincidência, em 1915 eu estive na guerra da Armênia. E ela levantou os olhos, olhou bem nos olhos desse irmão e falou: eu lembro de Sua Excelência. Eu lembro no dia que o senhor entrou na minha casa e, sem ao menos perguntar o nome do meu pai, atirou nele, tirando-lhe a vida. Em seguida, matou minha mãe, depois as minhas 2 irmãs. E a mim, o senhor reservou o palco da tragédia, me levando ao seu bordel particular, onde eu me tornei um trapo humano. Eu me lembro do senhor. E ele ficou chocado, né, de escutar aquela moça, talvez até reconhecendo-a pelo seu olhar. Ele falou: então, por que você não me deixou morrer, não me matou no primeiro dia que eu cheguei aqui? Ela falou: sabe, Sua Excelência, quando eu saí do cativeiro, o que motivou a minha sobrevivência foi pensar que um dia eu iria me vingar, eu iria encontrá-lo e fazê-lo morrer da forma mais dolorosa possível. Foi o que me deu forças para sobreviver. Fui fazer enfermagem na busca, né, de auxiliar o meu próximo, e de um dia encontrá-lo. E naquele dia que o senhor chegou, seria muito fácil
fácil eu estrangulá-lo com as minhas próprias mãos. Mas na hora que eu olhei para o Senhor e eu vi aquele homem que uma vez foi tão poderoso e hoje se encontrava daquela forma, eu fui movida por uma grande compaixão. Porque nesse intervalo eu me tornei cristã. E o homem crucificado aqui no ciclo, quando foi crucificado, no meio de toda aquela soldadesca romana que fazia gozação com ele ainda pediu a Deus para que Deus perdoasse aqueles irmãos, porque eles não sabiam o que faziam. E como eu realmente procuro fazer aquilo que Jesus nos indicou, eu não poderia matá-lo. Porque se eu matasse você, eu iria ser igual a você. Eu ia estar no mesmo nível consciencial. E esse mestre a quem eu sigo, ele inverteu a ordem das coisas no seu sermão na montanha. Que antigamente a gente achava que ama o próximo, ama os teus amigos e faça mal aos teus inimigos. E ele nos ensinou que devemos amar aos nossos amigos e aos nossos inimigos. E como ele nos deu exemplo de que devemos amar aos que nos fazem mal, aos que não gostam de nós, aos que nos prejudicam, eu, em nome de Jesus, eu te perdoo sem nenhum ressentimento e de todo o meu coração. E não necessito que me dê nenhum tipo de benefício pelo meu trabalho, porque caso o senhor não saiba, não existe honra maior do que servir. E não existe objetivo existencial maior do que o amor. Então, em nome de Jesus, eu te perdoo. Estendeu as mãos, apertou a mão desse homem, saiu de cabeça baixa e foi embora chorando. Essa história, Divaldo nos contou num seminário que ele fez em Nova York, em abril do ano passado. E vem do livro, cujo nome é bem interessante, do Brian Zahnd, que fala-se perdão radical. Então a proposta é bem interessante, porque nós somos radicais em tantas coisas. Tem gente que não come carne de jeito nenhum, vegetariano. Tem gente que não toma antibiótico de jeito nenhum, porque é homeopatizado. Tem gente que não faz isso, não faz aquilo, é radical nas suas posturas. Então a proposta interessante que o Divaldo nos trouxe foi sobre o perdão radical. Até pouco tempo atrás, as virtudes de perdão, fé, amor, caridade eram vistas como virtudes apenas teológicas, virtudes que as religiões pediam para nós. E hoje, os psicoterapeutas têm essas virtudes como terapias mesmo. Porque a base de quase todos os nossos problemas é a falta de perdão, é o ressentimento, é a mágoa. São os ressentimentos, às vezes, quando, na nossa infância, que a gente ainda traz, na idade adulta, nos tornando ciumentos, melindrosos, suscetíveis a qualquer tipo de ofensa. Então, Emmanuel também concorda nisso, que ele fala que das doenças, muito poucas são kármicas. A maioria, ele nos fala que é causada pelos nossos transtornos emocionais, pelos nossos desequilíbrios. Então, hoje, a gente manter uma postura de perdão é uma questão de inteligência, não é uma questão de opção. Porque quando a gente perdoa alguém que nos fez mal, nós não estamos... Aquela pessoa que nos fez mal, ela vai continuar tendo que responder pelas suas ações diante de Deus. Só que nós nos libertamos. E o perdão, ele acabou sendo muito distorcido pelas religiões, porque sempre escutamos assim que o perdão deve sempre ser acompanhado do total esquecimento de todas as faltas. E para a gente ainda é difícil esse perdão.
Então, Joana de Ângeles nos ensina que, à luz da psicologia profunda, o perdão possível é não revidar o mal que nos é feito. Porque revidar a ofensa, revidar o mal, depende da gente. Esquecer depende da nossa memória. E tantas coisas nós gostaríamos de esquecer e não esquecemos. Então, que o perdão deve começar não só com essa não revidar e não alimentar. Porque às vezes alguém nos ofende e a gente fica assim, pensando, né? Aquele pensamento fica relembrando a cena. Ai, porque eu devia ter falado. Aí a gente conta para o vizinho, conta para a mãe, aquilo lá vai tomando uma dimensão. Então, não alimentarmos isso e deixar que o tempo vai diluindo. É como lama na roupa. Vocês já experimentaram limpar alguma lama quando está molhada? A gente vai limpando, a sujeira vai ficando maior ainda, né? Então a gente tem que esperar secar. Quando a lama seca, depois a gente chacoalha assim e a lama solta. Então o perdão é a mesma coisa. Então a psicologia de hoje, né, espiritual, ela nos fala que o perdão seria a gente aceitar o outro como ele é, né? E nos aceitarmos também como nós estamos, com uma diferença. Se nós escolhemos ter uma conduta de perdão, a gente também tem que fazer por merecer, né? Então, se a gente não quer, o que a gente não gosta pra gente, o que a gente não quer pra gente, não quer ser ofendido, não quer ser maltratado, não quer ser humilhado, a gente não pode fazer isso também com o nosso próximo. E muitas vezes, a gente precisa também pensar nas ofensas que são recebidas, que nós recebemos, porque às vezes a pessoa não teve nem intenção de nos ofender, a gente leva tudo para o lado pessoal, a gente se melinda. Às vezes o problema não é nem o outro que falou, é a gente que não está bem aquele dia. Às vezes a gente está projetando no outro que existe em nós. Então, quando a gente é ofendido, a gente tem que dar um tempinho para fazer aquela faxina. Sabe o botãozinho do delete? Isso aqui é lixo, isso não merece ficar. A gente precisa fazer toda essa faxina, né, para não ficar com ressentimento. Porque se a gente for amontoando, né, eu já até falei aqui, mas eu tenho algumas frases de alguns autores que eu uso no meu dia a dia, né? Que a Emance do Fogo nos fala: se a lembrança de uma pessoa nos causar maus sentimentos, é sinal de que nós estamos magoados e ressentidos. E se nós deixarmos por mais de uma hora esse ressentimento na nossa cabeça, esse ressentimento desce ao coração, e aí só Deus sabe que não sai de lá. Então 60 minutos é o tempo suficiente para a gente decidir fazer a limpeza e enxergar as coisas como elas realmente são, né? Sem nenhum tipo de ilusão, sem nenhum tipo de transtorno assim, emocional, né? Que isso daí só vai nos fazer bem. A compaixão que esta nossa irmã nos trouxe de exemplo é a mesma compaixão que Jesus tinha com todos, né? Nós confundimos às vezes a compaixão com dó, com piedade. Às vezes a gente fica, ai, coitadinho, né? Não existe coitadinho. O Evangelho hoje nos falou sobre a necessidade de nascermos de novo. Essa necessidade de nascermos de novo vai sempre acontecer enquanto nós não nos libertarmos de determinados defeitos e imperfeições. E a ausência de perdão é uma delas. Quando a nossa vida começa a ficar estagnada, quando a nossa vida não vai para frente, não flui, as coisas não dão certo, a gente pode fazer uma reflexão que existem algumas atitudes de não perdão, ou para alguns outros, ou para conosco mesmo. Nós acabamos sendo muito exigentes com os outros em relação a nós, né? E se nem nós conseguimos ser o que a gente gostaria de ser, né? A gente não é. A gente tem um monte de coisa que a gente gostaria de melhorar, o que dirá o próximo? Então a gente precisa se afastar um pouco desses ressentimentos, porque isso vai nos gerar coisas boas espirituais. Nós vamos nos libertando dessas sujeiras que ficam no nosso perispírito, que vão
porque ama, sempre ajuda. A compaixão é você olhar o próximo sabendo que a dor dele poderia ser a tua. E não olhar com aquela ilusão de que, nossa, eu sou merecedora mais do que o outro, né? Porque esse tipo de problema não chegou perto de mim. Isso é ilusão. A dor do outro poderia ser nossa, talvez foi no passado, talvez será mais tarde, né? A gente não sabe os mecanismos das oportunidades que Deus nos dá, das concessões, às vezes a mais. Muitas vezes nós temos até que estar passando por determinados problemas, mas quando nós nos dedicamos até ao perdão, à reforma íntima, né, o amor cobre a multidão de pecados, então nós vamos conseguindo algumas moratórias diante de Deus. E a melhor forma que nós temos de entender o outro, de nos colocarmos na posição do outro, e esse colocar-se na posição do outro não é ficar imaginando, se eu também tivesse com aquele mesmo problema, que eu ia fazer. Não é isso. É realmente tentar entrar em sintonia com o que aquele irmão está precisando naquele momento. Auxílio material, uma palavra, um amigo, silêncio, compreensão. A gente pode nem concordar com as faltas do outro, né? Compreensão e conivência são coisas diferentes. E a forma que nós temos de ter compaixão é a solidariedade, que pode vestir todas essas roupagens, né, da caridade. Jesus nos ensinava a sermos compassivos, a perdoar mais de, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na passagem sobre o credor compassivo, que ele perdoa a dívida de um irmão, de um servo que devia 1000 talentos, e esse mesmo servo, depois de perdoado, vai cobrar quanto estava devendo 100 talentos, né? E também faz toda aquela pressão, né? E o Senhor fica bravo e fala, como? Mas eu não tive compaixão na tua situação. Como você não está agindo da mesma forma com o seu irmão? Então Jesus e a espiritualidade sempre agem dessa forma com a gente. Eles estão sempre tendo compaixão das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E nós acabamos, né, quando a gente esquece que a gente reza todo dia, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a sempre. A gente esquece. Porque se Deus só fosse nos ajudar, né, lembrando das nossas ofensas, a sua lei, ao nosso próximo, acho que a gente não teria nenhum tipo de ajuda. E acredito que eles tenham sempre a esperança de que nós vamos nos modificar, né? Nós vamos acordar espiritualmente para esse perdão. Além de tudo, quando a gente dos problemas de saúde, principalmente, quando a gente leva essas atitudes de não perdão depois que a gente desencarna, fica tudo mais complicado. Então, além de tudo isso, essa ausência de perdão é a responsável muitas vezes por obsessões de longa duração, que judiam demais, né? Que trazem tantos transtornos. Divaldo, nessa mesma passagem, nos conta sobre a perseguição que ele teve por 40 anos. A história do Máscara de Ferro, contada até no livro da Suricalda Schubert, que fala assim, a dor de estrelas, que conta com mais profundidade, se alguém tiver interesse. Mas ele fala que ele viu essa entidade espiritual com vestes sacerdotais, quando ele tinha 4 anos, esse homem fala assim, eu vou te matar. E ele não sem entender nada. E por 40 anos esse irmão espiritual foi colocando em situações extremamente difíceis e desagradáveis e sempre duvidando, você não me engana, você está fingindo que é bonzinho, mas você não é, e você me prejudicou, né? Então ele tentava falar para ele, olha, hoje eu sou o Divaldo, eu estou o Divaldo, esse ser que você tem como inimigo, viveu 400 anos atrás, nós não temos mais nada em comum. E esse
irmão perseguindo. Até que um dia ele falou, olha, eu vou te deixar, vou te dar uma trégua. E ficou uns 8 anos sem aparecer. O Divaldo falou assim que ele até estranhou, porque ele acordava todo dia e via era como se fosse o fiscal dele, né? Que ficava fiscalizando tudo que ele fazia. E certo dia, o porteiro da casa da Mansão do Caminho chama, acharam uma criança na lata do lixo, sendo devorada pelas formigas, na região da placenta, das pálpebras. E ele vai lá e pega aquela criança e começa a tirar as formiguinhas dela, e começa a conversar com ela, não, porque vamos cuidar de você, e conversando com a Nenezinha começa a parar de chorar. Quando ele vai adentrando para tomar as providências devidas, ele falou que ele vê de novo essa entidade espiritual, máscara de ferro. Ele falou, ixi, lá vem. Aí falou que ele colocou a mão no ombro dele, coisa que ele nunca tinha feito, e chamou de Divaldo, que também nunca tinha feito, porque ele só chamava o de maldito. Ele falou que ele tocou, ele falou assim, você vai amá-la? Ele falou assim, olha, acabou de chegar, mas que eu vou amar, eu vou. Se você me conhece, você sabe que eu vou amar. Se você amar esse ser, eu vou te perdoar e nós vamos nos tornar amigos. Aí ele até falou assim, eu é que vou te perdoar, né? Não é o contrário, né? Mas por que você está falando isso? Porque esta criança é minha mãe. E o Divaldo falou assim, pois você pode ter certeza que eu vou amar esse ser. E aí ele conta mais detalhes, não temos tempo para entrar em detalhes, mas ele conta que essa menina cresceu dentro da Mansão do Caminho, tinha muita resistência a ele, muito medo, até quando ela entrou na adolescência, que eles conversaram, ele explicou todo o passado reencarnatório, né, que eles tinham, e falou que ela se tornou uma filha extremamente amorosa e dedicada a ele, muito preocupada, que virava e mexia e falava assim, tio Divaldo, o senhor não pode morrer, porque se o senhor morrer, o que vai ser da gente? O senhor promete que não vai morrer? E ele falava assim, eu prometo, vai mais uns 5 anos, né? Ele está sempre prometendo um pouquinho mais. Então a história de como o amor, né, o perdão nos abre caminho para o amor. E o amor é realmente a nossa meta principal, nosso sentido de vida. Nós estamos aqui para aprender a amar. E como amar se não perdoar? Então eu gostaria de deixar aqui, para que a gente possa refletir durante a semana, como anda o nosso quesito perdão, né? Perdão a nós mesmos, perdão aos outros, dentro da nossa família, onde nós temos que exercitá-lo, não como um trajezinho a rigor, só em ocasiões especiais, mas no dia a dia, nas discussões, nas ofensas, naquelas coisinhas pequenininhas do dia a dia. Porque lá, dentro do lar, é que vai começar. Porque não adianta a gente querer amar a humanidade se a gente não consegue conviver com 5, 10 pessoas dentro. Então lá estão os mais difíceis. Lá estão aqueles que nós precisamos perdoar mais. Então vamos começar a fazer nosso trabalho de formiguinha dentro do lar, né? E eu tenho certeza que a gente tem uma postura do perdão, só nós vamos sair ganhando. Né? Vamos tirar muito problema do nosso caminho, inclusive de saúde. Então que Jesus possa nos abençoar e que nos ajude a aplicar esse perdão radical. Que assim seja.